Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Nós estamos desenvolvendo alguns áudios, tá bom? Eu espero que vocês estejam aí também aprovando este novo projeto, para a gente estar sempre mesclando aí com os vídeos, tá certo? E neste quadro Examinando as Escrituras nós falamos de alguns textos e com olhos iluminados nós vamos tratar de um texto bíblico que se encontra no livro de Apocalipse. O sistema religioso, eles querem levar Apocalipse ao pé da letra, aplicar aos nossos tempos ou para o nosso futuro, não entendendo que Apocalipse foi um livro profético para as 7 igrejas da Ásia Menor. Resumidamente, Apocalipse é o cumprimento das profecias do profeta Daniel e das profecias do próprio Jesus no sermão escatológico de Mateus 24. Mas eles insistem em futurizar. Nós que cremos na mensagem preterismo completo, nós que acreditamos que esses fatos já ocorreram, nós não temos tanta dificuldade para entender alguns pontos. E é o que eu quero tratar aqui nesses versículos que eu irei ler. Apocalipse 11, 18 e 19. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destrói a terra. Versículo 19, Apocalipse 11, 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos e grande chuva de pedras. Então observe, amado, que nesse versículo 18, o que João está escrevendo, ou o que João escreveu, era basicamente aquilo que iria acontecer, que Daniel havia profetizado lá em Daniel, capítulo 9, versículo 22 em diante. As 70 semanas proféticas de Daniel, onde o anjo ali mostra para Daniel sobre o juízo de Deus que haveria de acontecer sobre o seu povo, a destruição do santuário, da cidade santa, um príncipe de outro povo que iria invadir a cidade santa e queimar o santuário. Então tudo aquilo aconteceu quando? Justamente dentro daquela geração de Jesus. Por isso que Jesus, no sermão escatológico, Mateus 24, lá no versículo 15, Jesus disse: assim como falou o profeta Daniel, aquele que está no lugar santo, estejais no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, Jesus estava justamente confirmando aquilo que Daniel já havia profetizado. E o que João, na ilha de Patmos, está escrevendo para as 7 igrejas da Ásia Menor, era justamente sobre esse juízo que haveria de acontecer. E Jesus disse que não passaria aquela geração. Logo, esses escritos aqui de João, em Apocalipse, aconteceu também dentro daquela geração. E João disse assim, 18, iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos. O que aconteceu na parousia? A vinda do Senhor sobre as nuvens em juízo. O julgamento de Deus. Deus veio em juízo, tá, amados? Ele veio julgar os mortos, as primícias daqueles que estavam dormindo, os antigos que estavam esperando no Senhor, que partiram em Cristo. Eles foram ressuscitados primeiro. Eles foram recompensados, os profetas, os servos do Senhor, os santos que temiam o seu nome, pequenos e grandes. E o tempo de destruir os que destroem a terra, ou seja, os rebeldes, os desobedientes, foram destruídos, foram ceifados, foram queimados como palha seca.
Por isso que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, Paulo disse que aqueles que desobedecem ao Evangelho, aqueles que são rebeldes ao Senhor, ou que eram rebeldes ao Senhor, que não criam no Evangelho, eles seriam banidos, eles sofreriam uma repetida destruição, seriam banidos da face do Senhor. Por quê? Porque eles não tinham nome inscrito no livro da vida, eles não eram filhos, eles foram julgados para destruição eterna, houve uma sentença ali. Então, amados, tudo aquilo ocorreu dentro daquela geração. E no versículo 19, João diz assim: abriu-se no céu o templo de Deus, vírgula. E o templo de Deus estava no céu, irmão? Então aqueles que querem levar Apocalipse ao pé da letra, então explique isso aqui. O templo de Deus estava no céu? Porque João está falando aqui do templo, o templo lá de Jerusalém, que foi destruído lá em 70 DC. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande chuva de pedra. Então isso aqui era uma visão profética que João estava tendo, daquilo que iria ocorrer logo ali na frente, ali no ano 70. Então João estava ali já profetizando aqueles eventos que iriam ocorrer. O apóstolo Pedro, usando outra figura de linguagem, ele diz lá na segunda carta, no capítulo 3, ele diz: os céus que agora existem estão guardando para o fogo eterno, para o juízo eterno. Os elementos se desfarão em fogo, as estruturas serão abaladas, falando de todo aquele conceito pactual que seria mexido, que seria abalado. Porque o reino inabalável de justiça seria estabelecido definitivamente na vinda do Senhor sobre as nuvens. E este é o reino que a igreja está perfeita, imaculada, sem pecado, sem ruga, sem mancha. Esse reino eterno. Mas antes, aquele período transitório iria passar ainda por aquela grande tribulação, por aqueles eventos que os antigos haviam profetizado. Para fortalecer esse raciocínio, vamos lá em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, 1 e 2. Nesse tempo, não era no tempo ali de Daniel, era o tempo que a visão que Deus havia dado a Daniel se cumpriria. Ou seja, as 70 semanas proféticas de Daniel que se concretizou lá na geração de Jesus de Nazaré. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. Quem era o povo de Daniel? Os gentios? Não, os judeus. Então Miguel, o grande príncipe, iria se levantar para proteger os filhos do seu povo, do povo de Daniel, dos judeus. E haverá um tempo de angústia, a grande tribulação que ocorreu, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Então, nunca tinha acontecido aquilo para aquela nação aqui no singular, está falando da nação de Israel. Então, haveria angústia qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas nesse tempo, né, no tempo da profecia que iria se cumprir, mas nesse tempo, livrar-se-á o quê? O teu povo. Mas quem? Os escolhidos, porque Jesus disse que, se possível, eles enganariam, falando lá dos falsos profetas, dos falsos cristos, justamente lá naquele período ali do cumprimento das profecias do sermão escatológico de Mateus 24, Jesus disse, se possível, eles enganariam até os escolhidos. Mas já havia uma profecia que os escolhidos receberiam livramento. Todo aquele que se achar inscrito no livro. Então, observe que os escolhidos
Daniel já declarava aqui que eles receberiam livramento, aqueles que teriam o nome escrito no livro. 2. Muitos dos que dormem no pó, ou seja, os mortos, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então, quem foi que ressurgiu? As primícias dos eleitos, aqueles que estavam esperando, aguardando no Senhor a ressurreição. Eles ressuscitaram para a vida eterna e os outros para a vergonha eterna. Eles foram destruídos, foram sentenciados à perdição eterna. Então, o interessante é que aqui, no versículo 1, diz que Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do seu povo, ou seja, os judeus. Olha o que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7. E houve guerra no céu. Quem? Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam. Olha, a mesma profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 1, onde Daniel profetizou que o príncipe Miguel iria proteger o seu povo. E João descreve, e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam. Então, amado, fica claro aqui que essa batalha não tem nada a ver com a batalha de um ser espiritual lá no céu de Deus, na morada eterna, que estava lá lutando para tomar o trono de Deus. É totalmente descabível, descartada essa hipótese. Por quê? Porque eles pegam também esse texto isolado e lá com o texto de Ezequiel para fazer essa narrativa. Então Daniel, ele profetizou que Miguel iria defender o seu povo. E aqui João, ele narra dizendo que houve guerra no céu e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam. Então, como eu estava falando, amados, isso aqui não tem nada a ver com a guerra lá no céu de Deus, um ser suposto diabo espiritual tentando tomar o trono de Deus. Isso aqui está falando de uma disputa, e houve essa disputa, que foi para isso que Jesus veio, para justamente desfazer todo aquele império de condenação e morte. Jesus veio justamente cumprir na sua carne a lei de Moisés. João capítulo 5, versículo 45, Jesus disse: eu não vos acuso, vocês já têm um que acusa vocês. Quem acusa vocês é Moisés. Moisés é o acusador de vocês, em quem vocês esperam. Então, essa batalha que houve no céu, esse céu aqui não tem nada a ver com céu, morada do eterno. Isso está falando de uma batalha que houve nas regiões celestiais, na mente das pessoas. Por isso que neste pacto da graça, a nossa mente, nós já estamos assentados em lugares celestiais, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, fica aqui essa pequena reflexão para os amados que, porventura, ainda esperam o cumprimento dessas profecias apocalípticas, de que não faz mais sentido. Isso tudo já ocorreu lá em 70 DC, na vinda do Filho do Homem, tá bom? Graça e paz, se inscreva no canal e compartilhe essas mensagens. E até o nosso próximo encontro.